Olá, tudo bem? Que a paz do soberano seja sobre você. Que o Criador te ilumine e fortaleça a sua vida. Agora, nós vamos estudar um assunto muito importante. Então, se você está me vendo pela primeira vez, está no meu canal pela primeira vez, eu quero pedir a você que não tire conclusões precipitadas antes de assistir todo o conteúdo. Talvez eu irei falar coisas que você vai discordar, mas peço a você que estude até o final, para só depois fazer uma observação, uma crítica e, quem sabe, até fazer algo provando ao contrário. Mas antes, eu quero dizer a você que sua audiência é muito importante. Sou como você, uma pessoa em busca da verdade. E é isso que devemos ser, não é verdade? Em busca da luz. Queridos amigos, ouvintes, o que eu tenho a falar é muito importante. Para algumas pessoas vai ser algo difícil de ouvir. Para outras pessoas não é tão difícil assim. Hoje vou falar sobre a divindade de Yeshua. Quando eu falo Yeshua, durante todo esse vídeo, eu estou me referindo a Jesus. Ok? Você que é cristão, que está me ouvindo agora, pela primeira vez. Então, quando eu falar Yeshua aqui, estou falando o nome verdadeiro de Jesus. Ok? Então, esse é o personagem, essa é a pessoa no qual eu estou me referindo. Algumas pessoas acreditam que Yeshua é um ser divino e que ele é um Deus. Outras pessoas não acreditam assim. Acreditam apenas que ele possui uma natureza. Por quê? É isso que nós vamos ver no estudo de hoje. Outras pessoas acreditam que ele não possuía nenhuma natureza divina, de que ele não era ninguém. Outros vão dizer que ele também não existiu. Mas aonde está a verdade? O que de fato podemos entender sobre Yeshua? É isso que vamos ver nesse primeiro vídeo, nesse primeiro estudo, que tem por título a natureza versus ser divino. Isso porque a natureza é diferente de ser divino. Ou seja, ter a natureza divina é diferente de ser a divindade, e é isso que nós vamos estudar agora, ok? Antes eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal, dê aí um like no vídeo, faça o seu comentário, diga o que você pensa sobre o assunto. Isso é muito importante. A natureza divina. Será que alguém que possua a natureza divina é um Deus? O que você acha? Será que uma pessoa, apenas por possuir a natureza divina, já pode ser considerada um Deus? Existe um texto muito importante que está no livro de Levíticos, capítulo 20, versos 26. Livro de Levíticos, capítulo 20, versos 26. E eu quero ler com você agora. E antes que você procure aí, eu quero falar sobre o meu livro, que está aparecendo agora na tela para você. A divindade de Yeshua. Eu quero que você, então, possa estudar mais, de forma aprofundada, neste livro. Esse vídeo aqui é apenas um resumo de todo o livro. Se eu fosse falar aqui todo o livro, eu passaria aqui 2 a 3, 4 horas falando sobre o mesmo assunto. Vamos ler, então, o livro de Levíticos, capítulo 20, versos 26. Diz assim: E ser-me-eis santos, porque eu, o Eterno, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Levíticos 20, versos 26. Aqui no texto, o Eterno, o Criador, está pedindo para que possamos ser santo da mesma forma que Ele é santo, ou seja, separado. Separado das coisas mundanas, das coisas que é contrária à lei, contrária à Torá. Quando eu falar aqui Torá, estou me referindo à lei. A palavra Torá é uma palavra hebraica que se refere às instruções do Eterno, à instrução do Todo-Poderoso. Então, quando eu disser lei, Torá, estou me referindo à palavra lei. Então, dentro da sua Bíblia aí, a palavra não é Torá, a palavra é lei. Ok? Então, no versículo 20, do versículo 26 do capítulo 20 do livro de Levíticos, o Eterno dá uma ordem ao seu povo. Quem é o povo do Eterno? Os israelitas. E ele vai dizer que esse povo deveria se separar. E como se dá a separação do povo do Eterno? A separação se dá quando você não
cumpre, você não faz as mesmas coisas que o povo lá fora faz. Isso quer dizer na alimentação, né, na vida familiar, na vida social, na vida civil, tudo é de forma separada. Então, quando o Eterno diz que devemos ser santo como Ele é santo, isso significa que nós devemos cumprir os mandamentos que o Eterno Todo-Poderoso nos deu. Cumprindo esses mandamentos, lógico, seremos santos como o Eterno é santo. Eu quero fazer com que você volte ao passado e lembre-se de Abraão. Também lembre-se de Adão e propriamente Adão. Por quê? Quando o Eterno criou Adão, colocou nele o seu sopro sagrado, o seu espírito sagrado, o seu ruach. E ruach é uma palavra hebraica que quer dizer vento, espírito, né? Conforme a tradução. Então, a tradução é conforme o contexto. Quando o Eterno sopra sobre Adão, né? Mesmo nós sabemos que o Eterno não sopra, mas quando ele ali envia o seu espírito sobre Adão, esse mesmo possuía uma natureza santa, uma natureza divina. Mas Adão não era divino por possuir uma natureza divina. O que significa ter a natureza divina? Não significa que essa pessoa é um Deus ou uma divindade. Mas podemos entender que quando uma pessoa recebe o Espírito do Eterno, ou seja, o Espírito do Criador está dentro dessa pessoa, a sua natureza se torna semelhante à natureza do Eterno, mas não semelhante no poder, na força do Criador, em hipótese alguma. Adão era a imagem e semelhança do Eterno. E isso não fez de Adão um Deus. Mas a natureza de Adão era uma natureza iluminada pelo Criador. Então quem olhava para Adão via uma natureza divina. Porém, Adão não era um ser divino. Porque quando eu digo que alguém é divino, estou me referindo que a pessoa é numa totalidade. Mas somente a natureza de Adão era uma natureza semelhante à divindade. Né? Por isso o Eterno disse que criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando o Criador disse a imagem e semelhança, não se referia à física. Porque o Criador, Kadosh, né, Baruch Hu, ele não, o Santo Sagrado, ele não tem a forma física. Lógico que, então, nesse sentido, Adão não era semelhante e a imagem no contexto físico, mas Adão, ele era imagem e semelhança na ideia espiritual. O espírito de Adão era sagrado, era santo, era divino. Por quê? Porque quem estava em Adão era o Espírito do Eterno. É só assim podemos compreender a divindade de Adão, né? Ou a natureza divina de Adão. Algumas pessoas têm o hábito de dizer que quem tem a natureza divina é um Deus, ou quem herda essa natureza é a divindade. E não está correto. Por exemplo, as Sagradas Escrituras vai dizer que a palavra do Eterno é divina, a divina palavra do Criador. E não é por isso que a palavra é um Deus. Você vai encontrar no restante das Sagradas Escrituras várias menções onde vai dizer sobre o sopro divino, vai falar sobre o Espírito divino. E isso não significa que nem o Espírito nem o sopro são deuses. Mas estamos falando da mesma pessoa, do Eterno. Entende o que eu estou passando a você? A natureza divina de Adão não fazia de Adão um Deus. E a natureza dele só era divina, ou seja, a natureza santa, porque era o Espírito do Eterno que estava sobre ele. Daí podemos entender que quando olhamos para os profetas no geral, eles tinham em si o Espírito do Eterno. E por possuir o Ruach do Criador, eles tinham uma natureza divina, mas não eram deuses. Ninguém adorava Moshe, por exemplo. O Eterno vai dizer que estava colocando Moshe como um Deus, como um Elohim perante as pessoas. E isso não fazia de Moisés um Deus. Ao Eterno ter colocado ele como um Deus, isso significava que Moisés,
ele possuía uma natureza divina, porque ele estava tão próximo do Criador, tão próxima, que quando as pessoas olhavam para ele, via a mão do Todo-Poderoso operando por meio de Moisés. E assim através dos profetas. Quando Eliseu levantou uma machadinha do fundo do rio, ali estava provando que o Eterno estava com Eliseu. Ou seja, a natureza de Eliseu era uma natureza divina. E nem tampouco as pessoas adoravam Eliseu. Nem tampouco adoravam Yeshua. Né? E nem adoravam Moisés. Nem adoravam Moisés. Yeshua, ele vai dizer que possuía, né, a natureza que o Pai estava nele. Ele vai dizer em várias vezes, em vários lugares, ele vai dizer que o Espírito de Deus está sobre mim. E isto prova que ao a pessoa receber o Espírito do Eterno, a sua natureza se torna semelhante, a imagem e semelhança. Eu quero ler com você um texto, apenas para poder servir aí para o nosso estudo de hoje. Está em Colossenses, capítulo 1, versos 15. Colossenses, capítulo 1, versos 15. Vamos ler? Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Algumas pessoas pegam esse texto de Colossenses 1, versos 15, para dizer, tá vendo aí? Yeshua é um Deus, porque ele é a imagem de Deus. Né? A minha cadeira aqui está fazendo um barulho, né, porque é uma cadeira um pouco velha, então espero que isso não incomode o estudo de hoje. Em Colossenses 1, versos 15, vai dizer que Yeshua é a imagem de Deus. Né? A imagem. E algumas pessoas pegam esse texto para dizer o seguinte, olha, tá vendo? Se ele é imagem e semelhança, então ele é outro Deus. Ele é um Deus, porque ele é imagem e semelhança. Mas eu quero levar você a ler comigo o texto de Gênesis, capítulo 1, versos 27. Leia comigo agora. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Gênesis 1, versos 27. Agora, as mesmas pessoas que pegam Colossenses capítulo 1, versos 15, para afirmar que Yeshua é um Deus, elas deveriam também afirmar que Adão é um Deus, porque também Adão foi feito à imagem e semelhança. Você já parou para poder pensar nisso, para meditar nisso? Ora, as pessoas dizem, olha, Yeshua, Jesus é um Deus, porque foi feito à imagem e semelhança, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ora, Adão também é a imagem e semelhança de Deus. E agora? Adão é um Deus? As pessoas adoravam Adão? Lógico que não. Adão não era adorado por isto, né? Então, isto não era um motivo para adorar Adão. Ou era? Não. Você observou agora, nesse estudo de hoje, que existe sim uma diferença entre ser a divindade, e a divindade é só o Eterno, e ninguém mais do que ele. Somente ele é Deus, somente ele é o Ser Todo-Poderoso. E somente a ele devemos adorar. Somente a ele. Somente ele é o Criador. Você também viu nesse estudo que ter a natureza divina é receber o Espírito do Eterno dentro de si. Você compreendeu o estudo de hoje? Veja, eu sei que o estudo que eu fiz agora é só uma introdução para o que vamos estudar mais à frente, para o que vamos estudar mais à frente. Então eu peço a você que continue. Vai aparecer para você, está aparecendo aí agora abaixo para você, na tela, os vídeos do próximo estudo. Então clique aí, assista o próximo estudo e você verá que é muito importante estudar as Sagradas Escrituras para entender profundamente aquilo que Deus quer passar para nós. E aquilo que o Eterno tem para nos mostrar. Fazendo o resumo, os profetas possuíram uma natureza divina, porém não eram deuses. A natureza santa, ok? Quando você lê, dá a entender uma coisa, mas a verdade é diferente daquilo que a maioria compreende. Eu quero finalizar o estudo de hoje pedindo a você que adquira o livro A Divindade de Yeshua. Nesse estudo estou apenas resumindo. Quando você adquirir, você vai ver que você vai ler ali o conteúdo do livro e vai perceber e vai poder testificar que
Yeshua, a natureza dele não fazia dele um Deus. Ter a natureza assim não fazia dele um Deus. Ok? Quero pedir a você que compartilhe os vídeos, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo estudo, se o Eterno permitir.